Bom, prazer, Fabiano Barcelos. Hoje posso dizer que sou um médico mais social, um cardiologista de uma maneira mais social. Sou escritor e completamente apaixonado pelo marketing de relacionamento. Eu acho que dos grandes intuitos de eu estar aqui é a gente poder falar um pouquinho o porquê que essa ferramenta foi escolhida por mim para transformar completamente a minha vida e poder possibilitar a medicina ser apenas um hobby para mim. Uma das coisas que mais me perguntam, na verdade, é isso, assim, o porquê que eu escolhi essa ferramenta, o porquê que eu escolhi o marketing de relacionamento, porquê que foi essa a minha opção. E para poder falar um pouquinho disso, eu tenho que voltar um pouquinho na minha história. E muitas pessoas vão se identificar com a minha história, porque é uma história comum. É uma história de uma pessoa que tinha uma carreira, que fez tudo como foi planejado, que tinha uma carreira, inclusive, bem conceituada no mundo social, que é a medicina, e não estava completamente realizado com ela. E eu sou uma pessoa que eu optei por correr atrás da minha realização como ser humano, não especificamente aceitar de que aquilo seria a minha vida e dali adiante manter aquele padrão. Não, eu quis correr atrás do meu objetivo e eu comecei a procurar alternativas. Então lá atrás, depois daquele sonho de menino de querer ser jogador de futebol e de não ter realizado esse tipo de coisa por fatores externos, meu tio, que era médico na época, ele me procurou para poder ser médico e eu sempre fui muito estudioso. E me agradou a medicina, me agradou principalmente, mais do que a medicina, me agradou a maneira como meu tio exercia a medicina. E aquilo me encantou. Você poder ajudar o próximo, que sempre foi uma coisa que eu sempre gostei, de poder impactar a vida de uma pessoa, de poder ajudar de uma certa forma uma pessoa que talvez não tenha tanta condição assim. E a maneira como meu tio tratava os pacientes, aquilo foi me encantando, foi crescendo uma paixão pela medicina e pela cardiologia, propriamente dita. E eu fui alimentando a ideia de fazer medicina na minha adolescência. E comecei a estudar para isso e estava num bom colégio e me preparei para isso. Infelizmente eu vim a perder meu tio um ano antes de entrar na faculdade, mas aquele conceito e a história dele já ficou muito marcado em mim. E durante toda a faculdade eu tinha o objetivo de ser cardiologista por ter o meu tio como ídolo daquele objetivo, né? E assim fiz residência, me tornei um cardiologista e comecei a perceber que a cardiologia ela não era exatamente como eu tinha visto o meu tio desenvolver. E começou a me decepcionar muito, né? Você imagina 10, 11, 12 anos estudando, residências e etc, para você chegar e perceber que não era aquilo que você gostaria de ser, que existia muito dinheiro por trás do humano, do lado humano da coisa, de que primeiro vamos ganhar bem para depois ajudar o próximo, uma opção de profissional do teu lado que não te inspiravam, como meu tio me inspirava, e eu comecei a me decepcionar um pouco com a minha carreira. E é claro que a aceitação social, meu pai super orgulhoso, minha mãe super orgulhosa, condição financeira estava muito bem, mas eu não estava feliz. Esse é um grande mal, eu acho que da sociedade como um todo, é você ter a realização de outras pessoas, mas não ter a sua. Ou de você aceitar que você não é feliz, mas é assim mesmo que a vida é, que ninguém é feliz mesmo. E eu não aceitei isso. Só que como um bom brasileiro, e como a maioria das pessoas, talvez que vejam esse vídeo ou que estão aí fora, a gente começa a se acostumar com não estar feliz, ou se acostumar com o que julga-se ser correto, e a gente vai empurrando com a barriga. A gente é bom de empurrar as coisas com a barriga, né? E a vida vai passando, a gente vai vendo a vida passar, a gente precisa do dinheiro e a gente vai aceitando uma série de coisas. E esse não era eu. Esse não era eu. Só que eu não sabia qual era o caminho a seguir. Então eu também comecei a empurrar um pouco com a barriga, frustrado, decepcionado, mas empurrando com a barriga, começando a formar a família e ganhando dinheiro e aceitando um pouco aquilo. Acho que eu caí na mesmice da sociedade. Até que aconteceu pontos na minha vida, que a gente chama de pontos de inflexão, de mudança, que me fizeram refletir um pouco, voltar à tona da minha essência, que foi o falecimento de um grande amigo meu. Veio a falecer na medicina, um cara que só pensava em grana, que só pensava em dinheiro, ele abdicou completamente da saúde dele, da vida social dele. O negócio dele era pegar um plantão atrás do outro e ser um médico para poder juntar muito dinheiro. Veio a falecer com 30 anos de idade, eu até então estava com 32, e aquilo me chamou muita atenção porque ali eu percebi que eu seria o próximo. E ali eu percebi que eu estava desenhando uma carreira ao qual não era aquela que eu queria. Ali eu voltei a pensar por que eu estou fazendo isso? Simplesmente para os olhos dos outros, a felicidade alheia. E eu comecei naquele ponto, naquele momento, eu comecei a decretar novos objetivos na minha vida. Eu lembrei da medicina que meu tio tinha feito, eu comecei a olhar para o lado e perceber que eu precisava fazer aquela medicina mais social, ajudar pessoas que não tinham condição. No Rio de Janeiro, que é a cidade onde eu moro,
Você leva de um SUS da vida, pessoas que não têm condição de pagar um plano de saúde, você leva aí de 6 meses a 1 ano para conseguir uma consulta, quiçá uma cirurgia. E eu falei, putz, eu posso ajudar mais com a minha carreira. Mas eu preciso ganhar dinheiro com outra coisa, também gosto de ganhar dinheiro, eu preciso ganhar dinheiro com outra coisa. E aí então, em dezembro de 2011, começou minha busca desenfreada por fazer algo em paralelo à medicina. Naquele momento eu trabalhava 86 horas por semana, dando plantões atrás de plantões, juntando o máximo de dinheiro possível, mas já procurando coisas diferentes para poder mudar o meu futuro. Uma coisa que estava muito claro para mim. Eu precisava, naquela fase da minha vida, fazer coisas diferentes para poder ter um futuro ao qual eu almejava, para poder ser um pai presente, para poder ter mais qualidade de vida e para poder ganhar bem também, né? E poder exercer a medicina que eu queria exercer. Eu comecei em dezembro de 2011, comecei a procurar algo que eu não sabia o que era, procurar algo que no mundo daquela época não era tão como a gente tem hoje, um mundo online muito acessível, as mídias muito acessíveis, a gente não tinha isso na época. Então, não apareciam muitas coisas para a gente como oportunidades, como se aparece hoje. Só que eu comecei a procurar, eu aprendi que quando você entra em movimento, buscando seus objetivos, a tal da sorte bate na tua porta. E eu comecei a procurar, fui para feiras de franquias, comecei a assinar revistas, comecei a fazer uma série de buscas, procuras e o mais importante, comecei a conversar com pessoas sobre assuntos diferentes da medicina. E quando você conhece pessoas, o network ele é incrível por causa disso, quando você conhece pessoas, abre-se um leque de possibilidades, um leque de culturas diferentes, pessoas trazem oportunidades, e uma coisa começou a puxar a outra, eu comecei a conhecer novas oportunidades, e uma delas me chamou muita atenção, que foi o marketing de relacionamento. Bom, falar do marketing de relacionamento é uma coisa muito apaixonante para mim, porque é uma ferramenta que eu desconhecia por completo, uma ferramenta que, quando você apresenta para a pessoa, eu me julgava sem nenhuma habilidade para poder exercer, sem nenhum tempo para poder exercer. Eu sempre fui um cara muito reservado, tímido, então, quando você fala de conhecer pessoas, era muito difícil para mim entender como eu ia exercer isso, e eu nunca tinha vendido absolutamente nada na minha vida, ou achava que não tinha vendido nada. Mas o marketing de relacionamento ele me apresentou algumas janelas que me fizeram pensar, refletir. Uma delas, investimento baixo. Investimento baixo era importante para mim. Uma franquia até então era uma grana muito alta para se investir, sabendo que eu não poderia largar a medicina para poder exercer uma outra tarefa. E quando você investe muito capital num plano B e você não dá certo naquele plano B, esse muito capital faz muita falta, quebra o ser humano. Então o marketing de relacionamento ele veio com uma proposta de investimento baixo, com um produto ao qual você acredita, com pessoas que vão te ajudar a desenvolver. Para quem tem pouco tempo, então, é perfeito, porque você tem um time que vai te ajudar a desenvolver, né? A te ajudar a aprender a fazer aquele negócio acontecer. E o mais importante de tudo, foi o que mais me chamou a atenção. Se eu largasse a medicina para fazer direito, ou para ser educador físico, ou ser professor, eu não ia mudar muito a minha realidade, eu continuaria trocando tempo por dinheiro, eu não ia conseguir exercer aquela aposentadoria da medicina que eu queria para poder ajudar o próximo com a minha carreira. Então eu precisava de uma coisa disruptiva, eu precisava de uma coisa que pudesse me dar uma alavancagem, uma mudança por completo na minha vida. E o marketing de relacionamento veio com essa progressão geométrica, né? Ele veio com essa possibilidade de crescimento exponencial. Isso me chamou muita atenção, porque me dava a possibilidade de poder um dia aposentar a medicina, um dia ter a tal da renda residual, sem muita habilidade prévia, mas metendo a cara para poder exercer no tempo que eu tinha para poder exercer. Me chamou a atenção o produto, né? Me chamou a atenção o modelo de negócio. E eu entrei na cara e na coragem, com baixo investimento, com custo fixo praticamente zero, com pessoas querendo me ajudar e com muita atitude. Isso nunca faltou para mim. Muito trabalho, muita vontade de poder desenvolver. Acho que o grande X da questão é quando você tem uma ferramenta correta com muita atitude. Não adianta nada você ter uma pessoa com muita atitude com a ferramenta errada. Eu, com muita atitude, apenas com a medicina, eu nunca ia conseguir aposentar a medicina. Então eu precisava de uma ferramenta correta e ela entrou na minha vida dessa maneira. Acho que eu nunca liguei muito pro que os outros falavam, sabe? Porque sempre me davam um tapinha nas costas falando que a medicina era isso, doutor pra cá, doutor pra lá, mas eu não era realizado. O que adiantava o mundo externo ser feliz por você e você não ser realizado? Então eu nunca liguei muito pro que os outros falavam, nem pro bem e nem pro mal. Estava todo mundo feliz menos eu tenho que correr atrás da minha felicidade.
Então, quando eu comecei a fazer uma coisa disruptiva, um mundo completamente diferente, e não é porque é o marketing de relacionamento não, qualquer coisa diferente, né? As pessoas vão apontar o dedo, vão te criticar, vão te julgar, principalmente se você é enquadrado dentro de um padrão social, que é o doutor, né? As pessoas vão te julgar, vão te criticar, vão apontar o dedo, vão falar que você não precisa disso ou daquilo, mas eu acho que ninguém sabe melhor do que você precisa, né? E o seu sonho que está em jogo, eu acho que você sempre tem que correr atrás do seu sonho. Então, nunca foi problema para mim as críticas, nunca foi problema para mim o julgamento, muito pelo contrário, isso sempre me alimentou muito em relação a, cara, eu acho que eu estou no caminho certo, porque eu estou correndo atrás do que a minoria corre. A maioria aí fora é uma maioria mais cansada, que aceita as coisas, que vai vivendo a vida, ou deixa a vida me levar. E eu percebi que eu estava entrando no grupo de minoria e lendo livros de grandes mentes, a biografia deles sempre mostra, né? O início é de instabilidade, o início é de crítica, mas a pessoa que não está fazendo nada, ela tem a tendência de criticar quem está em movimento. Só recebe vaia quem está no campo jogando. Quem está na arquibancada assistindo nunca vai ser vaiado. Então eu segui meu caminho, acreditei muito nas pessoas que estavam ao meu lado e graças a Deus eu segui meu caminho, graças a Deus eu acreditei nas pessoas que estavam do meu lado. Eu acho que o marketing de relacionamento ele tem um grande problema. Você está muito próximo de pessoas com grande sucesso. Então você acaba sendo contaminado por aquelas pessoas achando que qualquer um pode chegar. Você vende a ilusão de que, e é uma ilusão, de que qualquer pessoa pode chegar a qualquer lugar. Isso não é verdade. Qualquer pessoa, em termos de carreira, em termos de crédulo, em termos de situação econômica, sim. Mas a pessoa ela tem algumas características que precisam ser colocadas para ter sucesso. Em qualquer área, na verdade. Ela precisa ter atitude. Ela precisa ser uma pessoa que coloca as teorias em prática. Ela precisa ser uma pessoa resiliente. Ela precisa ser uma pessoa persistente. Ela precisa ser uma pessoa que tem vontade realmente de atingir o seu objetivo. Que não dá ou aprende a não dar ouvido para as críticas. Então essas são características, o que torna que não é qualquer um que vai chegar lá. Óbvio que não. Não é qualquer um que vai passar no vestibular de medicina, não é qualquer um que vai passar no concurso público, não é qualquer um que vai ter sucesso no marketing de relacionamento. Ele é para todo mundo. Ele não precisa de vestibular para entrar. Mas poucas pessoas vão pagar o preço que precisa ser pago para poder ter um resultado grandioso. E essa proximidade de pessoas de alto calão, de pessoas com muito resultado, essa proximidade acaba deturpando um pouco o que seria, isso é para qualquer um, e na verdade o que tem por trás, a construção que tem por trás é de muita atitude, de muita responsabilidade, de muita interferência, de muito impacto na vida das pessoas. E isso são poucas pessoas que estão a fim de pagar o preço verdadeiramente. Na verdade, o resultado que o marketing de relacionamento pode trazer para a nossa vida, ele, se você realmente está disposto a pagar o preço, ele é muito grande. A gente brinca que a gente fala que a gente vive numa bolha, né? É uma situação ao qual a gente não estuda no colégio, a gente não estuda na faculdade. O teu desenvolvimento pessoal ele é muito grande porque você lida com pessoas, e lidar com pessoas é um desafio diário. Só que ao mesmo tempo você cresce muito, você aprende a falar em público, você aprende a vender uma ideia, você aprende a se importar com o próximo, você aprende a ser um psicólogo do próximo, você aprende a extrair o máximo de cada uma das pessoas, que é verdadeiramente definição de liderança, né? Você aprende a poder ter uma educação financeira digna, porque a partir do momento que você ganha muito dinheiro, você precisa aprender a lidar com o dinheiro e não é fácil. Você passa a ter responsabilidade perante as decisões de outras pessoas. O que você fala passa a ter interferência direta na vida de outras pessoas. Então, literalmente, é um desenvolvimento muito grande. Que para mim é o maior impacto que você pode ter dentro desse caminho. E como consequência de um correto desenvolvimento pessoal, pode ter muito dinheiro envolvido. Pode ter um alto padrão financeiro envolvido. O teu retorno ele é muito meritocrático aqui dentro. Não é que nem o trabalho tradicional, que você pode trabalhar muito ou pouco, que o teu salário ele é fixo. Aqui não, ele é diretamente proporcional à tua correria, ao teu trabalho, à tua liderança perante um time, ao teu desenvolvimento, à tua atitude. Quanto mais você mete a cara e se desenvolve qualitativamente, o retorno financeiro ele é muito grande. Então, sim, pode dar muito resultado. Que foi o que acabou acontecendo na minha vida. Eu levei 3 anos para me desenvolvendo no pouco tempo que eu tinha, aprendendo habilidades, metendo a cara, errando pra caramba, refazendo para poder acertar, duplicando da melhor maneira possível, aberto e humilde o suficiente para poder aprender com pessoas que tinham resultado. Em 3 anos e meio de projeto o resultado veio. Em 3 anos e meio de projeto eu realizei um grande sonho que infelizmente o meu tio não viu,
mas realizei um grande sonho que era começar a fazer medicina por amor. Começar a fazer medicina para o bem ao próximo. Eu já estava com marketing de relacionamento, já estava me dando o dobro do que a medicina me dava, e eu pude diminuir o ritmo dos plantões, eu pude começar a fazer uma medicina mais social, eu pude começar a realizar o que hoje me dá mais orgulho na minha vida, que eu boto na minha biografia do Instagram, que é aumentar o número de pacientes atendidos de maneira gratuita, poder ajudar pessoas que não têm condições para pagar um plano de saúde. A minha maior realização é essa. O ganho financeiro é maravilhoso, o tempo que eu tenho para meus filhos é incrível, a liberdade financeira, tudo que eu construí, as pessoas que estão desenvolvendo projetos junto comigo, é tudo muito incrível. Mas poder ajudar pessoas carentes dentro de uma carreira tão linda quanto a que eu sou apaixonado, que é a cardiologia, isso não tem preço. Eu tenho um grande sonho. Hoje eu tenho 2.000 pacientes atendidos gratuitamente, desde 2016, que foi quando eu atingi esse patamar financeiro, e eu tenho um grande objetivo de passar dos 10.000 pacientes atendidos. Então a minha meta é sempre baseada no número de pacientes que eu vou atender gratuitamente, e isso foi graças, sim, à minha atitude, mas à ferramenta correta, que eu só encontrei e que hoje eu só vejo dentro do marketing de relacionamento. É uma maneira de você poder contribuir, crescer, ganhar muito bem, mas principalmente de você poder ajudar pessoas a também realizar o sonho dela. Com a medicina não seria possível, porque você tem que fazer 6 anos para ser médico. Dentro do marketing de relacionamento, a entrada é aberta para qualquer um. E se você estiver disposto a pagar o preço, ela te dá um resultado muito legal, muito bacana. Então é uma ferramenta que eu não posso ser negligente. Eu tenho que gravar vídeos como esse, conversar com pessoas como vocês e poder levar, através de palestras como eu levo para o mundo inteiro hoje, a história de quem teve sucesso dentro de uma ferramenta como essa. É uma ferramenta diferenciada e que, se as pessoas tiverem, e o futuro vai trazer isso um pouco, se as pessoas tiverem um momento de reflexão, de poder parar de ouvir o meio externo e começar a ouvir o eu, do que é bom para você, dá a possibilidade de ouvir de uma outra parte oportunidades que possam te chamar a atenção, eu acho que o marketing de relacionamento vai fazer barulho muito grande aí dentro. E se assim o fizer, você vai ter uma ferramenta que pode não só ajudar a tua vida, mas poder espalhar essa ajuda, oferecer essa ajuda para outras pessoas. Agradeço muito por poder bater um papo aqui, poder trazer um pouco da minha história aqui. Eu acho que isso é o que faz mais sentido na nossa vida, duplicar a coisa correta, né? Poder transmitir uma coisa que deu certo para a nossa vida para outras pessoas, não negligenciar a vida de ninguém. Quem sabe você está vendo esse vídeo aí, essa ferramenta também pode fazer sentido para você e que você possa deslumbrar, seja em qual for a empresa que você decide trabalhar, eu escolhi a minha, que você possa deslumbrar e fazer um caminho muito bacana com a ferramenta correta, sendo ético, sendo verdadeiro, levando a verdade para as pessoas, trabalhando duro, nada tem dinheiro fácil, trabalhando duro, você possa concretizar teus sonhos aqui dentro também. Esse é meu desejo. Fiquem com Deus aí.